Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Aspas para esse primeiro programa depois da eleição presidencial. Nós já temos um presidente eleito, um novo Congresso e uma das grandes dúvidas agora é como vai ser o relacionamento. O governo Bolsonaro vai conseguir apoio suficiente para aprovar reformas cruciais, como a da Previdência? Para tentar responder essa e outras perguntas, eu convidei dois analistas políticos, Luciano Dias, da CAC Consultoria, e Lucas de Aragão, sócio da Arco Advice, ambos de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, imagino que vocês já fizeram um desenho ali do futuro cenário do Congresso e como ele pode se organizar. Eu quero tratar disso daqui a pouquinho, porque, de certa forma, toda a agenda foi atropelada nesse segundo dia depois da eleição, com a expectativa da reforma da Previdência rápida, com a formação do governo e, aparentemente, uma bateção de cabeça ali, né? Como é que vocês viram esse comecinho? O que já dá para extrair das declarações e dos próximos acontecimentos? Luciano. Bom, eu acho que foi extremamente positivo. O governo do Brasil, ou seja, um governo de coalizão, um governo confuso, é assim mesmo, não tem jeito de ser diferente no Brasil. O Brasil não é a Inglaterra, não é a Bélgica. O que acontece é que eu acho que hoje foi positivo, porque o Bolsonaro, pela primeira vez, assumiu a liderança política da reforma da Previdência, dando conteúdo e direção. Quer dizer, disse que queremos aprovar ainda esse ano, queremos votar alguma coisa esse ano, e queremos votar rapidamente a reforma da Previdência, com a consciência de que vários elementos do PSL, vários elementos do seu próprio partido são contra por razões funcionais, por razões políticas do passado. Então, eu acho que o primeiro movimento foi assim, acima das expectativas, pelo menos acima da minha expectativa, assim, na transformação, que é o fator-chave do governo Bolsonaro, transformar a agenda eleitoral na real agenda de governo, né? As duas não têm uma relação muito direta e a questão era quão rápido o Bolsonaro faria isso. Então, eu acho que foi um dia positivo, né? O que também é incomum, né? Porque já é um presidente eleito, que é parlamentar, mas o governo é de Michel Temer e já se tenta ali um consórcio entre os dois. Como você viu essa movimentação? Olha, a reforma da Previdência é o principal tema para ser debatido no Congresso Nacional. Eu acho que talvez uma das grandes heranças do Temer tenha sido debater a reforma da Previdência. Mesmo que não seja aprovada, era um assunto que não estava na pauta até o Temer entrar. Então, foi intensamente debatido, a equipe do Guedes sabe a importância, e eu acho ainda que a equipe do Bolsonaro, está todo mundo ainda muito no ritmo de eleição, a adrenalina está muito alta. Deve estar mesmo. Então, assim, todo mundo querendo falar alguma coisa, obviamente, por ser um governo de ruptura, assim, tão diferente, com uma abordagem tão diferente, vai ter essa bateção de cabeça, como o Luciano bem colocou. O Brasil é isso, um país com 25 partidos no Congresso não vai ser um país de consenso. Agora, não acho o cenário base para mim de aprovação da reforma da Previdência esse ano, mas tendo aí uma discussão um pouco mais aprofundada, tendo o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o Onyx, todos se movimentando a favor de uma reforma, já cria um contexto positivo para o ano que vem. Eu acho mais ou menos o que você falou, né? De certa forma, deslancha, né? As pessoas começam a se movimentar em função da expectativa do presidente eleito. Veja, assim, o único conceito que funciona para descrever esses eventos é o conceito de maioria. Quer dizer, se o Bolsonaro vai ser isso ou aquilo, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele, para aprovar a reforma, ele precisa de uma maioria. Uma maioria não são as pessoas reunidas ali no canto do Congresso para votar uma medida. Uma maioria digamos assim, é um comprometimento de um grupo ou grupo de vários partidos com uma agenda de governo, com uma influência sobre o governo. E a vantagem que o Bolsonaro tem é que essa maioria está formada. O Temer fez isso, o Temer distribuiu as posições, distribuiu o governo, o Temer organizou uma maioria, a maioria mais bem-sucedida nos últimos 30 anos no Congresso. O Temer é um presidente muito bem-sucedido, né? Só não conseguiu votar a reforma da Previdência pelos motivos que nós conhecemos. Então, se o Bolsonaro revelar a sabedoria suficiente para, digamos assim, transmutar essa maioria do Temer na sua maioria, ou seja, como fazer isso? Mas como? Garantindo os instrumentos à pacificação. Porque metade desse parlamento vai embora. Agora, mas isso, metade do parlamento vai embora em qualquer eleição brasileira. Todas as eleições brasileiras, metade do parlamento vai embora. O Congresso tem vocação eterna governista. É muito melhor. É a tendência geral. É muito melhor ser governo do que ser oposição. É só legal ser oposição se a sua narrativa te empodera para isso. Se você for um partido super de esquerda num governo de direita, ou um partido muito de direita num governo de esquerda. Como a maioria do Congresso é mais centro,
tem aquele aspecto mais transacional do que argumentativo, governabilidade é uma das coisas mais fáceis de se criar. Difícil é manter, mas é fácil de se criar ali no início, porque todo mundo quer fazer parte de um governo. Agora, eu acho que a fórmula da governabilidade do Bolsonaro passa por um caminho que está sendo pouco explorado nas discussões, que são as bancadas temáticas. Porque hoje, se você conversa com um parlamentar em Brasília, ele vota muito mais orientado pela bancada do que pelo partido. O partido virou um administrador de caixa, não um organizador de ideologia, porque para o partido ele não pune mais o deputado infiel, porque ele quer que o cara fique ali para daqui 4 anos se reeleger pela mesma legenda e garantir ali o tempo de televisão e tudo mais. Então, hoje, nós temos 3 bancadas muito fortes, a evangélica, a da segurança, com policiais, delegados, e, obviamente, do agronegócio. Eu acho que a fórmula da governabilidade passa por deixar essas bancadas, com todas as suas complexidades, acomodadas, e essas bancadas vão fazer um trabalho, pelo que a gente conversa ali em Brasília, de tentar encaixar ali presidência das comissões chaves, posições chaves na mesa diretora, porque hoje, para mim, a bancada é um poder acima ali dos partidos. Você concorda? Assim, é algo que é preciso ser visto na prática, né? O Bolsonaro está anunciando que vai fazer isso, mas isso aí não foi tentado. Quer dizer, o Temer funcionou como administração justamente pelo restabelecimento da disciplina dos partidos. Várias lideranças partidárias importantes são ministros do governo Temer. Eu tenho acesso, digamos assim, justamente pela legitimidade da liderança das bancadas e da liderança dos seus partidos. Eu, assim, acho isso arriscado, acho isso uma coisa possível de fazer, acho isso uma coisa formulável. Agora, não é digamos assim, a estratégia que foi seguida nos últimos 70 anos. Eu acho que Bolsonaro pode inovar, é um direito dele, mas eu acho que para transformar essa maioria numa maioria efetiva sobre o Bolsonaro é preciso tão pouco ajuste, né? Metade saiu, metade, os 50 deputados novos que vão entrar sob a disciplina, sob a autoridade do presidente Bolsonaro. Então, assim, eu acharia que é mais fácil fazer, digamos assim, restabelecer os padrões de negociação com as lideranças do que arriscar o expediente que nunca foi tentado. Eu lembro sempre que, como disse o Lucas, a governabilidade do Brasil é simples. Só não tem maioria no Brasil o governo que não quer. Só se o governo não quiser governo. Quer dizer, desde que... É o famoso poder da caneta, né? Desde o golpe da maioridade que o governo do Brasil tem maioria. A questão é ter a maioria de 308 votos. E a maioria de 308 votos, no meu entender, não é conquistável, não é possível obtê-la se ele adotar uma estratégia de confrontação com o Congresso ou de ameaça às estruturas de poder dos partidos. Eu acho que se ele fizer isso, ele pode até ter maioria simples, não é difícil. E isso poderia acontecer, quer dizer, é um risco em se ele optar, então, digamos, pelas bancadas temáticas, que não tem exatamente um líder institucional, né? Mas, assim, aí são lideranças naturais, ou seja, mais complexa essa negociação ou agradar bancadas que estão em vários partidos? Mas ir pela bancada temática não é necessariamente esquecer o partido. Não é uma coisa ou outra. O próprio Temer, tantas negociações, ele foi pelas bancadas temáticas também. Ele negociou Fundo Rural pelo apoio da bancada do agronegócio algumas vezes. Então, não é que é A ou B. Eu acho que você tem que, obviamente, tratar com os partidos também, principalmente em questões de comissão, principalmente em apoio a algumas pautas específicas. E chegar até o número mágico de 308, você precisa ali algumas vezes durante o governo. Não é um expediente recorrente. Você precisa de 2 ou 3 ali por ano. Reformas constitucionais dramáticas, isso, né? questões dramáticas. Você precisa ir no 308. O meu cálculo é que o Bolsonaro começa ali um governo com aproximadamente 260, 265 nomes de uma maioria para ele, e o resto você vai conseguindo de acordo com a negociação no varejo. Se você olhar para o passado, o Lula aprova uma reforma da Previdência em 2003 com voto do PSDB, com 6, 7 votos do PSDB, com 5 ou 6 votos do PFL. Então, até na oposição, e ele principalmente nos independentes, você vai conseguir pescar um voto se houver ali um consenso programático em cima de um tema, como na reforma da Previdência tem em alguns partidos ali que não necessariamente o apoiam formalmente. Agora, isso que você falou para mim me chama atenção, porque Bolsonaro falou durante toda a campanha que ele não vai fazer toma lá da cá, que ele não vai fazer fisiologismo e que ele não vai dar o ministério para os partidos. E alguns nomes que já estão surgindo, há várias listas aí circulando, de fato, mostram que não são nomes partidários. E isso pode produzir ressentimento ou é possível mudar
essa cultura no Congresso de que o alinhamento depende dessa participação no Executivo direta? Olha, eu acho que o primeiro que é, assim, a própria descrição desse evento como toma lá da cá, assim, já é digamos assim, uma versão pejorativa do Foram eles mesmos que inventaram. Exatamente, do que é uma relação entre o governo e do que é uma relação executiva e Congresso. O executivo, ele foi eleito junto com o Congresso, que as pessoas votaram os deputados, o senador e votaram também no presidente. O presidente não é o rei, o presidente não é o imperador. Ele tem um mandato para exercer algumas coisas quando você decide cortar a relação, quando você decide nomear ministros que não têm relação com o Congresso, você compra um risco real político. A Dilma Você acha que ele está comprando? Vai comprar um risco. É o risco que o presidente Collor comprou também. Que o Collor comprou, que a Dilma comprou. A Dilma, no último período da Dilma, 40%, a esquerda tinha 40% do ministério, 48% do ministério. Mas eu faço só uma ressalva quanto ao Collor e à Dilma, porque o Collor ele é eleito num momento que as bancadas temáticas praticamente inexistiam ali, não tinham essa força. Ele vai para uma confrontação com alguns grupos no Congresso Nacional. A Dilma, eu acho que não foi nem questão de abrir para ministro, não. Ela se recusou a dialogar. Então, eu acho que concordo completamente com o Luciano de que, ao não entrar nesse jogo viciado do Congresso Nacional de ministério por voto, que a gente já viu tantas vezes, é um risco. Mas também existem jeitos de compensar, porque o parlamentar ele quer poder, influência e acesso. Mas isso também pode ser feito sem um cargo do símbolo ali do ministério. Segundo escalão, terceiro escalão, existe. Como se cada ministério tivesse lá a sua casa civil para fazer articulação com a bancada. E o político, ele é carente, ele quer sentar à mesa, ele não quer só poder, ele quer atenção também. Não quer nem ser deixado esperando muito tempo na sala. O Bolsonaro, a vantagem que o presidente Bolsonaro vai ter é que ele não precisa trocar esse segundo escalão, terceiro escalão. Primeiro que ele não tem ninguém para colocar nessas posições. Primeiro que essas posições, de alguma forma, já atendem à distribuição de força partidária no Congresso. Então, se o Bolsonaro não mexer muito na estrutura da administração, deixar mais ou menos onde ela pode nomear lá uns 20 general, 30 general, isso aí não vai fazer efeito nenhum se ele mantiver a estrutura, digamos assim, a estrutura que já está lá, a estrutura que já reflete em alguma medida a distribuição de poder no Congresso, no seu lugar. Quer dizer, eu sou muito contra usar essas versões pejorativas, porque, na verdade, o que nós escrevemos com esse tomar lá da cá é a formação do governo no Brasil. O Congresso tem o direito constitucional, o direito político de interferir sobre a administração. O presidente não é um monarca, o presidente não é um monarca absoluto, nem é um ditador. Ele vai negociar dentro dos consensos possíveis, dentro dos consensos que ele conseguir construir no Congresso, né? Agora, os cargos são 10 mil, né? Segundo o que disse o ministro Eliseu Padilha. É bastante para um partido novo que não tem quadros e uma militância muito estruturada. Mas você tem aquele monte de cargos no Brasil todo, né? De lá, a direção do INCRA aqui, do IBAMA ali, da Saúde ali. Nacional de Saúde. E que atendem muito os parlamentares. Há uma demanda muito grande para eles, nomeações na sua região. Se dá para compatibilizar essas duas coisas, você tem os ministérios da escolha do presidente e tal, ministérios dito notáveis, e uma máquina que atende o parlamento e isso deixa o Congresso feliz? Pode deixar, é um começo, mas, mais uma vez, o Congresso, ele fica feliz com inúmeras variáveis, não é só cargo. Ele quer se sentir parte da decisão, ele quer ser influente, ele precisa ali se sentir parte do jogo. Agora, eu acho que esses cargos locais são tão importantes quanto os cargos importantes lá em Brasília, porque é nesse cargo local que o político faz o seu jogo local. E toda política é local, usando a frase de um presidente da Câmara dos Deputados americanos, o Tip O'Neill, toda política é local. Ele precisa do voto ali para se cacifar. Agora, voltando ali um pouco para o termo que o Luciano não gosta, do toma lá da cá, existem toma lá da casa e toma lá da casa. Eu acho que o que o Bolsonaro se propôs a fazer é o seguinte, ele se propôs a não permitir que qualquer nome de qualquer partido tome uma pasta muito importante como saúde e educação. Mas se ele quiser puxar um partido e falar, olha, você tem direito a esse ministério, mas, por favor, ache aí no seu quadro alguém que faça sentido,
Porque faz discretamente isso, não faz ostensivamente, não parece que está descumprindo o que prometeu. Recentemente, nós tivemos alguns ministérios de pastas muito temáticas que não tinham experiência alguma com aquele tema. Então, isso fica com cara de toma lá da cá, feio, que a população não quer. Mas se o cara tiver... Cria um ministério novo lá, um ministério da pesca, exato. Não sei o quê. Se ele ou ela tiverem uma história naquele assunto, não tem problema. Agora, com relação ao novo Congresso, o Congresso que vai chegar, quer dizer, esse a gente pode até ter dúvidas se atende à pressa ou não do presidente eleito, mas o novo Congresso, qual é a análise que vocês fazem? Vai ser vida fácil ou vai ser vida complicada na medida que há uma pulverização, em que há uma bancada do PSL que é novata, que chega ali tendo que aprender? Qual é o cenário que você já traz? Para mim, o principal risco político hoje do Brasil é a disciplina do PSL. O PSL é um partido que, pelo menos, quase a metade deles são funcionários públicos, membros de forças de segurança. Por risco político, você quer dizer o quê? Porque de não a possibilidade ser leal? de não ser leal ao programa da reforma da Previdência, deles terem ambições que não são atendíveis para um partido que tem 50 deputados, ou 55 deputados, ou qualquer coisa assim. Por exemplo, a expectativa de presidência de fazer da o presidente Câmara. da Câmara, fazer o líder do governo, querer todo o cargo, somos os maiores partidos. Esse tipo isso não é funcional, quer dizer, porque se não houve muita mudança na fronteira entre esquerda e direita no Congresso, também não houve muita mudança dentro, digamos assim, do espectro de centro-direita no Brasil. Bolsonaro teve uma vitória na eleição presidencial, mas elegeu 50 deputados. Vamos botar mais 10. E daí? Vai ser 10 de outros partidos, não vão ser 10 eleitos digamos assim, sob a onda Bolsonaro. Então, hoje eu acho esse o principal problema. E é uma questão que hoje ainda não é completamente respondida. Se a gente olhar o noticiário de hoje, já é um noticiário ainda ruim, porque é o Major Olímpio dizendo que não vota a reforma da Previdência, declarações ainda desconcentradas do novo presidente agora do PSL. Eles não existem como partido orgânico, né? Talvez nunca tivessem se reunido não se conhece e decidido. né? Não se conhecem pessoalmente. Né? Mas o lado bom é que, assim, o lado promissor é que foram eleitos numa tese muito clara. Foram todos eleitos por conta de um fenômeno chamado Bolsonaro, que tem uma tese ali relativamente clara de um liberalismo econômico e de um conservadorismo, para o termo que eles gostam de usar nos costumes, no comportamento. Agora, vai depender do Bolsonaro. Como é que funciona o Congresso? É crime e benefício, crime e recompensa, é punição e recompensa. A Casa Civil e o coordenador político, eles precisam fazer um mapeamento de todos os parlamentares e saber qual é a demanda e qual o nível de lealdade que aquele parlamentar tem. E é nível de lealdade em coisa séria, não é nível de lealdade em votação para embaixador, nome de rua. Isso nas todo votações mundo é leal. dramáticas. Eu já vi várias vezes parlamentar chegar na Casa Civil, mas, ministro, eu tenho 80% de lealdade. Votou a favor em tudo que não importa e na votação da PEC lá importante, tirou o corpo. É uma linha muito tênue de saber beneficiar quem é leal e punir quem não é. E é nesse jogo que o Bolsonaro vai ter que aprender muito rápido como é que funciona o Congresso. E se ele souber fazer isso, ele cria uma coisa interessante, que é uma motivação em te apoiar. A Dilma perdeu a motivação do Congresso Nacional. O Temer, impopular e com a economia, ele ainda tinha motivação, porque ele soube recompensar e punir. E aí que o Bolsonaro tem que olhar, nessa linha tênue de quem é leal, quem não é, quem pode ser beneficiado com influência, com acesso e quem tem que ser punido. E aí ele leva uma vantagem de conhecer o Congresso. Agora, você falou em velocidade do aprendizado, mas tem também um cronograma bastante apertado na medida em que a gente tem 2 meses até a posse, o desejo de fazer uma reforma da Previdência, de montar... Desejo não, necessidade. Necessidade, mas tudo bem, ela poderia até ficar para o ano que vem, mas há uma vontade de que aconteça agora. Ele tem, sim, a urgência de formar o governo, ele tem que fazer uma cirurgia antes da posse ainda. Aí tá. Como lidar com esse cronograma? Quanto que a velocidade dessas decisões como é que ela vai ser imprimida aí nesses próximos dias? Mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos com o Entre Aspas, agora para tentar descobrir como lidar com esse cronograma, quer dizer, do ponto de vista do presidente eleito, que consiste em tentar votar uma reforma da Previdência que não foi votada até hoje, em tentar
projetar, programar a sua base de apoio para o ano que vem, montar uma equipe e fazer uma cirurgia antes da posse. Ele tem essa noção, essa velocidade já está sendo concreta ali? A política é muito instinto, né? Eu acho que o Bolsonaro está percebendo isso. O Bolsonaro sabe que a janela dele, ele não pode esperar até a posse, ele não pode esperar até o Congresso tomar posse para sinalizar o que vai acontecer. Senão ele pode perder o controle sobre essa bancada aí, que ninguém sabe muito bem como foi eleita, né? Você acha que a bancada dele é o calcanhar de Aquiles dele? É o principal problema político do Brasil, o comportamento da bancada dele, né? Porque se a bancada dele não votar a reforma da Previdência, ninguém vai votar. O pessoal, como se diz no Congresso, se o Major Olímpio não orientar pelo voto sim, ninguém vai votar. Então, assim, o Bolsonaro eu acho que ele está acelerando o processo, que ele já percebeu isso instintivamente, e ele está fazendo isso para orientar a sua bancada. Quer dizer, está todo mundo vendo o que ele está falando, quem quiser se alinhar com o projeto dele vai ter que se alinhar com essas ideias. Então, eu acho que ele sentiu a necessidade de fazer uma rápida transição de campanha para governo, se beneficiando aí do fato de que o Centrão já está no poder, o Temer, já, digamos assim, a agenda dele é a agenda do Temer, parcialmente, então... Ele reagiu bem, no meu entender, reagiu bem nas últimas 24 horas. Será que ele decidiu apostar tudo numa reforma da Previdência imediatamente, justamente por causa desse risco político de ter, na bancada do seu próprio partido, tantos funcionários públicos, policiais e tal, que pudessem ser claramente problema para ele? Mônica, a reforma está lá. Passou pelas duas comissões da Câmara, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão Especial. Ela está pronta para pauta no plenário. Então, já foi até discutida, né? Já. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu acho que o Bolsonaro está tentando, porque é muito melhor para ele não gastar capital político, mesmo que seja com uma micro-reforma da Previdência e tentar algo depois, do que não tentar. Agora, eu acho que as chances de aprovação esse ano são baixas. Não vejo motivação nesse Congresso para fazer isso. Não vejo motivação no parlamentar para negociar com o governo que vai sair sem saber se o próximo vai cumprir. Inclusive, lá na Arco, a gente fez uma pesquisa que saiu tem 2 semanas, nós entrevistamos 170 parlamentares, perguntando se eles achavam que a reforma da Previdência sairia esse ano. Mais da metade disse que não. 52% disse que não. 30% disse que sim, o resto disse que não sabia. Quando esse número era reduzido só para o Centrão, o não é o maior. Aumentava ainda mais. Então, eu acho que o lado bom para o Bolsonaro em questão de timing é o seguinte. A primeira grande batalha é para a presidência da Câmara. Vira um problema se você quiser, porque se cria um consenso em torno de um nome naturalmente, com influência ou não do presidente, ele aceita ou não. A Dilma não aceitou do Cunha, tentou o Quinalha, deu problema. Então, esse é a primeira questão. É uma batalha que ele não precisa ir para a bola dividida, se desgastar. E a reforma da Previdência é uma coisa que pode ser discutida com o tempo. Então, eu acho ainda que o início do governo tem margem para uns errinhos ali, para reciclagens, para reinícios. A gente ainda tem todo um governo que nem começou para analisar e acompanhar, mas muito obrigada pela vinda aqui ao Entre Aspas e por contribuir, Luciano e Lucas, com esse cenário. Enfim. Obrigada a você também, que acompanhou Entre Aspas. A gente volta na próxima terça-feira. Eu espero você. Tchau.